Existe um conhecimento que foi enterrado por séculos, guardado em câmaras de templos e acessível apenas aos mais poderosos da terra. Reis eram ungidos com eles. Sacerdotes os queimavam em rituais sagrados. Rainhas os usavam para preservar a beleza durante décadas. E os primeiros médicos da história os prescreviam para curar o que parecia incurável. Esse conhecimento não era misticismo, não era superstição. Era, na linguagem da época, a mais avançada medicina que existia, e estava concentrado em óleos tão poderosos que valia mais negociá-los do que ouro. Hoje eu vou te apresentar os 7 óleos bíblicos que eram reservados exclusivamente para reis, sacerdotes e a elite mais poderosa do mundo antigo. Óleos que aparecem nas páginas mais sagradas da história humana, citados no Antigo e Novo Testamento, usados por figuras como Salomão, Moisés, Maria Madalena e os próprios reis magos. E o que é mais fascinante de tudo, a ciência moderna está descobrindo, milênios depois, que as civilizações antigas tinham razão. Esses óleos realmente funcionam, e você pode ter eles na sua casa hoje. Se você quer aprender a usar o poder real das plantas, destilado em gotas com milhares de anos de sabedoria por trás, se inscreve aqui no Farmácia da Cozinha e ativa o sininho. Toda semana a gente mergulha fundo nesse universo dos óleos essenciais e da cura natural. Agora vamos entrar nesse mundo que os reis conheciam e a maioria das pessoas ainda não descobriu. Vamos começar com o óleo talvez mais mencionado nas escrituras sagradas de toda a história humana. O incenso aparece dezenas de vezes na Bíblia. Era um dos componentes do sagrado incenso do tabernáculo, descrito com precisão em Êxodo. Foi um dos presentes que os reis magos levaram ao menino Jesus, ao lado da mirra e do ouro. E não era presente por ser bonito ou por cheirar bem. Era presente porque naquela época o incenso era literalmente mais valioso que ouro em peso. O incenso vem da resina da árvore boswellia, que cresce em terrenos áridos do Nordeste africano e da Península Arábica. Para extrair a resina, os cultivadores fazem pequenos cortes no tronco da árvore, e ela libera um líquido leitoso que endurece ao contato com o ar, formando as chamadas lágrimas de incenso. As rotas comerciais que o transportavam da Arábia e da Somália para o mundo mediterrâneo eram chamadas de Rota do Incenso, e controlá-las significava controlar uma das maiores riquezas do mundo antigo. O composto principal do óleo se chama ácido boswélico, e pesquisas científicas têm demonstrado que ele tem uma capacidade impressionante de modular processos inflamatórios no corpo humano, interferindo nas vias que causam inflamação crônica, aquela silenciosa, ligada a doenças como artrite, problemas digestivos e processos degenerativos. Estudos mostram resultados promissores no suporte a condições inflamatórias articulares com o uso continuado. O incenso contém também o incensol acetato, que atravessa essa barreira hematoencefálica através da inalação e ativa receptores que produzem sensação de calma profunda. É por isso que templos de todo no mundo, das igrejas católicas às mesquitas islâmicas, dos templos budistas aos rituais judeus, usam incenso há milênios. Quem orava envolto pelo seu aroma estava, sem saber, sendo quimicamente conduzido a um estado de abertura e paz. Para usar em casa, 3 a 4 gotas no difusor durante meditação ou momentos de tensão. Para uso tópico, dilua 2 gotas em 10 mililitros de jojoba e aplique nas têmporas ou no centro da testa. Para inflamação articular, blende de 3 gotas de incenso, 2 de lavanda e 2 de eucalipto em 20 mililitros de óleo de coco, massageando suavemente na região afetada. Grávidas devem consultar profissional antes de usar. Mas se o incenso é o rei dos óleos sagrados, o próximo da nossa lista é a rainha. E ela tem uma história que começa com o funeral de um faraó. A mirra é tão antiga quanto a própria civilização registrada. Os egípcios a usavam nos rituais de embalsamação dos faraós.
Cleópatra a usava em suas fórmulas cosméticas. E na Bíblia, a mirra aparece em momentos de profunda significação. Foi um dos presentes dos reis magos, foi o óleo com que Maria Madalena ungiu os pés de Jesus, e foi usada na preparação do seu corpo para o sepultamento. No livro de Esther, a jovem passou 6 meses se preparando com mirra antes de se apresentar ao rei Assuero. 6 meses de tratamento com mirra para a pele. O que a ciência diz sobre isso? Que a mirra contém compostos chamados sesquiterpenos, com propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes extraordinárias. Pesquisas demonstram que o óleo de mirra acelera a regeneração da pele, combate fungos e bactérias e tem efeito analgésico quando aplicado topicamente. Para uso tópico, dilua 2 gotas de mirra em 10 mililitros de óleo de argan ou rosa mosqueta para um sérum facial anti-envelhecimento. Aplique à noite. Para feridas e pele irritada, dilua 2 gotas em 5 mililitros de óleo de coco. No difusor, 2 gotas de mirra com 2 de incenso criam literalmente o aroma de um templo ancestral na sua sala. Evite durante a gravidez. Agora a gente entra num óleo raro que tem uma das histórias mais marcantes de toda a Bíblia. O nardo, também chamado de espicanardo, vem das raízes da planta Nardostachys jatamansi, que cresce nos vales do Himalaia. Na Bíblia, Maria de Betânia quebrou um frasco alabastro de nardo puro, avaliado em 300 denários, equivalente a um ano inteiro de salário de um trabalhador comum, e derramou sobre Jesus. Os discípulos ficaram indignados com o desperdício. Jesus disse que aquela era a coisa mais bela que alguém poderia fazer. Um ano de salário, em nardo puro. Isso te dá a dimensão do que esse óleo representava no mundo antigo. O nardo contém compostos como nardosina e jatamansona, com efeito sedativo suave e profundo ansiolítico. Estudos demonstram que ele reduz a atividade nervosa excessiva, combate insônia com eficácia notável e tem efeito antidepressivo mensurável. Na medicina ayurvédica, é usado há milênios para tratar ansiedade, insônia e palpitações de origem nervosa. Para usar, 2 gotas diluídas em 10 mililitros de óleo de amêndoas doces, aplicadas na nuca, nas solas dos pés e no peito antes de dormir. No difusor, 1 a 2 gotas de nardo combinadas com 2 de lavanda e 1 de sândalo criam um ambiente de relaxamento profundo. O aroma do nardo é terroso, quente, amadeirado. Quando você o sentir pela primeira vez, vai entender por que alguém pagaria um ano de salário por ele. Ei, para um segundo aqui e me fala nos comentários de que cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Eu leio cada comentário e fico sempre impressionado com a diversidade de lugares do Brasil de onde as pessoas da nossa comunidade vêm. Escreve aí embaixo de onde você está assistindo e me conta também se você já conhecia algum desses óleos bíblicos. O quarto óleo da nossa lista é o guardião das portas do templo. O hisopo era o óleo dos rituais de purificação do Antigo Testamento. Em Números e Levítico, Deus instrui Moisés a usá-lo nos ritos de limpeza dos leprosos e na purificação do povo. O Salmo 51, o belíssimo salmo de arrependimento de Davi, começa com um pedido que ficou para a história: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O hisopo era o símbolo da limpeza e do recomeço. Faz sentido quando você entende o que ele faz terapeuticamente. O composto principal, a pinocanfona, tem ação direta sobre as vias respiratórias, dissolve catarro, abre brônquios, combate infecções respiratórias. Além disso, estudos demonstram que o hisopo tem propriedades antivirais e antibacterianas relevantes, o que explica seu uso ancestral na purificação de espaços e pessoas. Para uso respiratório, adicione 2 gotas a uma tigela de água quente, cubra-mete a cabeça com uma toalha e inale o vapor por 5 a 10 minutos. Para difusão durante gripes na família,
Duas gotas de isopo com duas de eucalipto e uma de tea tree formam um blend antimicrobiano poderoso. Atenção importante: o isopo contém cetones que podem ser neurotóxicos em doses elevadas. Use sempre diluído e com moderação. Contraindicado para grávidas, epilépticos e crianças menores de 12 anos. Agora presta atenção porque o próximo óleo tem uma história que vai do Egito à mesa do rei Salomão. O sândalo era tão precioso no mundo antigo que templos inteiros eram construídos com sua madeira. O Templo de Salomão recebeu instrumentos musicais feitos de sândalo. Os egípcios o incorporavam em cosméticos para a pele da realeza. Há templos de sândalo na Índia com mais de 2000 anos. O próprio Buda é descrito em textos sagrados como tendo sido cremado em uma pira de madeira de sândalo. O composto ativo principal é o alfa-santalol, que penetra nas camadas profundas da pele e a hidrata de dentro para fora, regula a produção de sebo, combate a acne e reduz manchas. Além disso, estudos de aromaterapia documentam que a inalação do sândalo reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial e induz estados de calma meditativa. É por isso que praticamente todas as tradições espirituais do mundo o usam em rituais. Para a pele lá na Lambricineide, dilua 2 gotas em 10 mililitros de óleo de rosa mosqueta e use como sérum noturno. Para meditação, 2 gotas no difusor com uma de mirra e uma de incenso criam o que eu chamo de blend da eternidade. Aquele aroma que parece te conectar com algo muito maior que o cotidiano. Evite ingestantes por precaução. E agora, chegamos ao óleo que era literalmente a moeda dos sacerdotes. O cravo parece coisa corriqueira de cozinha, mas durante séculos foi um dos produtos mais disputados do comércio internacional, capaz de originar guerras entre nações e impulsionar as grandes navegações europeias. Na Europa medieval, uma quantidade de cravo podia valer o mesmo que uma quantidade equivalente de prata. E na Bíblia ela aparece entre os aromas sagrados usados nos rituais do templo. O que faz o óleo de cravo ser tão extraordinário é o eugenol, que pode chegar a mais de 80% da sua composição. O eugenol é um anestésico local natural tão potente que a odontologia convencional o usa até hoje como base de anestésicos dentários. Além disso, pesquisas demonstram que ele tem um dos poderes antimicrobianos mais fortes entre compostos naturais conhecidos. Para dor de dente, aplique uma gota diluída em 10 mililitros de óleo de coco diretamente na gengiva, com um algodão, enquanto aguarda atendimento odontológico. Para proteção ambiental em épocas de gripe, 2 gotas de cravo no difusor com 2 de limão e 2 de eucalipto formam um blend antimicrobiano poderoso. Atenção! O óleo de cravo é um dos mais irritantes para a pele entre todos os óleos essenciais. Nunca use puro. A diluição máxima para adultos é de 1%, contraindicado para crianças pequenas. Se você está sentindo que esse conteúdo sobre os óleos sagrados está abrindo uma porta que você nem sabia que existia, então eu tenho algo que vai ser o seu companheiro definitivo nessa jornada. Preparei um guia completo chamado Óleos Essenciais. O guia prático de cura natural, com 25 óleos detalhados, incluindo todos os bíblicos que estamos vendo hoje, com a história completa de cada um, todas as formas de uso, as diluições corretas para cada situação, blends prontos e testados e até um guia de emergência. Aquela tabela rápida onde você olha ali o que está sentindo e o guia te diz qual óleo pessoa escolhe usar. Dor de cabeça, ansiedade, dificuldade para dormir, infecção, tem tudo lá. Há uma seção inteira dedicada aos olhos da Bíblia, com o contexto espiritual e histórico de cada um. Perfeita para quem quer unir a sabedoria ancestral à prática cotidiana de cura natural. O link está na descrição do vídeo. É um investimento menor que um único frasco de óleo essencial e vai te servir para a vida inteira. O sexto óleo da nossa lista é um que, quando você ouvir o nome, vai pensar em perfumes caros e jardins de luxo.
Mas a história dele começa muito antes de qualquer perfumaria francesa. O cipreste era a árvore sagrada das civilizações do Mediterrâneo. Na Grécia Antiga, era plantado nos cemitérios, porque os gregos acreditavam que ele guiava as almas para o próximo mundo. No Egito, sarcófagos de faraós eram feitos de sua madeira pela durabilidade extraordinária e pelo perfume que afastava insetos e bactérias. Alguns estudiosos acreditam que a madeira usada na Arca de Noé era, na verdade, cipreste. O óleo essencial de cipreste é um dos mais poderosos vasoconstritores naturais conhecidos. Age diretamente sobre as paredes dos vasos sanguíneos, tonificando-as e melhorando a circulação. Pesquisas demonstram alta eficácia no tratamento de varizes, insuficiência venosa, pernas pesadas e hemorroidas. Isso o torna um dos óleos mais práticos para quem fica muitas horas em pé ou sentado e sofre com circulação comprometida. Para varizes e circulação nas pernas, prepare um blend com 4 gotas de cipreste, 3 de lavanda e 3 de gengibre em 30 mililitros de óleo de amêndoas. Massageie as pernas de baixo para cima no sentido do retorno venoso pela manhã e à noite. Para suor excessivo, o cipreste tem propriedade antitranspirante notável. 2 gotas diluídas em carreador podem ser aplicadas nas axilas. No difusor, misturado com incenso e sândalo, cria um aroma que parece te transportar para um bosque sagrado da antiguidade. E chegamos ao sétimo e último óleo da nossa lista. Deixei ele por último porque ele é, na minha avaliação, o mais completo, o mais versátil e o mais profundamente enraizado nas escrituras sagradas de todos o mundo. O Senhor é o meu pastor. Unge a minha cabeça com óleo, o óleo da unção, o óleo de oliveira. Na Bíblia inteira, o azeite aparece mais de 200 vezes. Era o óleo da unção dos reis e sacerdotes de Israel. Samuel ungiu Davi com azeite quando o escolheu como rei. O próprio nome Cristo significa o ungido. Na parábola das 10 virgens, o azeite representa a sabedoria espiritual. No relato do bom samaritano, o cuidador usa azeite e vinho para tratar as feridas do ferido. 2000 anos de cultura espiritual ocidental têm o azeite como símbolo central. Não por acaso, mas porque as pessoas que viviam em contato direto com essa substância sabiam Все, empiricamente улетаю. que ela curava. O azeite de oliva virgem Она extra, просто тогда como продолжила, да, carreador para снимать? Ты на outros паузу óleos нажала. essenciais, potencializa a absorção e adiciona seus próprios benefícios. Rico em esqualeno, ácido oleico e antioxidantes poderosos como a oleuropeína e o óleo cantal. Pesquisas demonstram que o óleo cantal tem propriedades anti-inflamatórias comparáveis às do ibuprofeno, agindo sobre as mesmas vias moleculares. Quando você dilui um óleo essencial em azeite virgem extra para uma massagem, está somando 2 anti-inflamatórios naturais poderosos. Para um blend de unção que honra a tradição bíblica e traz benefícios reais, misture em 10 mililitros de azeite virgem extra 2 gotas de incenso, uma de mirra e uma de nardo. Aplique nas têmporas, no pulso e na nuca durante momentos de meditação ou oração. Esse blend representa exatamente o que os sacerdotes usavam para criar o estado de abertura espiritual. E a ciência nos diz o porquê funcionava. Cada composto age no sistema nervoso de formas complementares, criando juntos um efeito de calma profunda que nenhum deles produziria sozinho na mesma intensidade. Para cuidados com a pele, o azeite puro como carreador para 1 a 2 gotas de mirra ou sândalo cria um dos tratamentos naturais para a pele madura mais eficazes que existem. Para inflamações musculares, azeite com cipreste e incenso formam um blend, que age tanto no tecido muscular quanto no processo inflamatório subjacente. E para momentos de espiritualidade e meditação profunda, a combinação de azeite com qualquer um dos óleos bíblicos que vimos hoje cria uma experiência sensorial que conecta você a milênios de sabedoria humana destilada. 7 óleos.
Milhares de anos de história. Reis, sacerdotes, faraós e profetas que sabiam, muito antes de qualquer laboratório confirmar, que certas plantas carregam em si uma inteligência terapêutica que supera nossa capacidade de explicar completamente. Hoje nós temos a ciência para confirmar o que eles praticavam por fé e experiência. E essa convergência entre a sabedoria ancestral e a pesquisa moderna é, para mim, uma das coisas mais fascinantes que existem. Lembrando sempre, esse conteúdo é educativo e não substitui orientação médica. Óleos essenciais são substâncias potentes, com ação farmacológica real no organismo, e por isso merecem respeito. Respeite as diluições. Faça sempre o teste de alergia antes do primeiro uso. Se você toma medicação de uso contínuo, converse com seu médico antes de iniciar qualquer protocolo com óleos essenciais. E se você tem gatos em casa, pesquise quais óleos são seguros para eles. Se esse vídeo abriu uma janela para um mundo que você não conhecia, deixa o teu like aqui. Se inscreve no Farmácia da Cozinha se ainda não é inscrito e compartilha com alguém que você sabe que ia amar esse assunto. Milhares de anos de sabedoria concentrados em gotas. Agora, essa sabedoria é sua.